Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. No decorrer da semana que passou, aconteceu em Uberlândia o Mutirão Dívida Zero. A ação, organizada pelo Procon Uberlândia, reuniu 40 empresas e instituições e ofereceu condições especiais para a renegociação de dívidas. Uma forma de ajudar o cidadão a recuperar o crédito, reorganizar a vida financeira e prevenir o superendividamento. Para fazer um balanço do evento, o Band Entrevista de hoje recebe o superintendente do Procon Uberlândia, Egmar Ferraz. Egmar, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Band Entrevista. Guilherme, prazer é nosso, é sempre bom estar com você aqui e com o nosso telespectador. Com certeza. Egmar, eu acredito que não é exagero da minha parte falar que o Procon é uma das instituições, um dos órgãos mais demandados nessa época do ano. E ainda temos um multirão de renegociação, né? Viemos de uma Black Friday, tem o Natal chegando e entre os dois um evento dessa proporção. É exagero meu ou não? Não é exagero. Todos os servidores realmente muito empenhados, assim, cansados, né? Hoje é um dia que está todo mundo muito cansado. Nós tivemos 3 dias de trabalho, os servidores em especial, quase que 12 horas de trabalho. Então, ali, um ritmo muito forte. Mas, para atender a população, e a gente sabe que esse é um ponto que carece de uma atenção, e nós estamos aqui para isso. Em linhas gerais, foi atingida a meta, o objetivo, né, de fazer essa ponte empresas e consumidor? O mutirão, ele tem um caráter social muito grande. E eu falo assim, quem vive ele dentro, que participa ali, sai transformado. Porque ele tem a missão de fazer essa renegociação de dívida, mas mais do que isso, a gente começa a perceber nas pessoas que ali vão, que elas saem dali com esperança. Né? Pessoas de todas as idades, mas eu queria destacar aqui que nós presenciamos várias pessoas acima de 70, de 80 anos, né? Pessoas que emprestaram nome, várias pessoas que emprestaram meu nome para o meu filho, para o meu neto, né? E eu nunca tive meu nome sujo, eram depoimentos assim todos os dias. Então, sob o ponto de vista social, nós com certeza já podemos bater o martelo, atingimos o objetivo. Agora, é preciso esperar, logicamente, todo o fechamento dos números, né? Não podemos falar que nós já ultrapassamos os 10 mil atendimentos, mas não temos o fechamento completo ainda, que são 40 empresas, mas mais de 10 mil atendimentos já é certeza que nós atingimos. E aguardar os números também financeiros para poder prestar contas à sociedade. Você deu alguns exemplos de alguns casos que te marcaram de certa forma. Qual o perfil das pessoas que procuram o mutirão? O grande perfil é de pessoas de mais idade. Né, pessoas, vamos falar assim, 50 a mais. Esse é o grande perfil, com a tônica muito forte nos acima de 70 anos. Tanto que nós tivemos vamos falar assim, um problema a ser administrado, curioso, porque né? a lista de prioridade era altíssima. Olha só. Né? Então tinha situações em alguns momentos que a fila de prioridade equilibrava com a fila do normal. Ora estava um pouco a mais. Então o que nos dá já um indicativo de que existe um problema social gravíssimo. É lógico que isso tem uma resposta, é uma consequência, porque é também a faixa etária de maior poder econômico, de melhor, que atua na economia com mais frequência. Então, sim, essa é a faixa etária que a gente tem. Agora, via de regra, pessoas muito simples, pessoas que trabalham para poder dar conta de comprar o seu alimento, e aí qualquer coisa que surge o nome coloca em risco essa dignidade, essa sustentabilidade. Sim. Pessoas que vivem de empréstimos, de fazer consignados, e que a hora que dá uma desequilibrada, atrapalha a vida como um todo. Então, são pessoas que vão lá para negociar R$200, R$300, R$100. Só que isso está atrapalhando o nome dela lá no Serasa, lá no SPC, e que não permite ela, às vezes, fazer um consignado ou qualquer outra coisa. Então, é algo que, realmente, do ponto de vista social, é muito impactante. Eu não sei se a gente consegue ir mais a fundo, mas em que momento essa pessoa se endividou? Porque não foi de má fé. Se fosse de má fé, ela nem estaria lá no multirão para renegociar, independentemente do valor. Então, ela faz questão de andar certinho, né? A gente costuma falar assim no nosso dia a dia. O que aconteceu com essa pessoa e aí vem o mutirão e consegue regularizar a vida dela? Sua pergunta ela é muito importante para um alerta. Então, nós temos que separar aquele que endividou por suas ações próprias e aquele que emprestou o seu nome, que não é de pouco impacto. Então, nós temos uma fatia interessante, que eu não consigo mensurar, mas ela é perceptível, de que pessoas que emprestaram o nome para familiares e que tiveram problema. Tivemos um cenário, só para você entender, que foi a mãe e o filho. O filho, quando viu a fila, falou assim, não vou esperar não, vamos embora. A mãe falava, você vai esperar.
porque eu quero meu nome limpo. Então, é nesse cenário que, ou seja, que a gente alerta todas as pessoas, né, que até para emprestar o nome para o filho, ou o nome para o neto, ou para qualquer parente, é preciso pensar. Porque não é porque é parente que você pode liberar o seu nome, o seu crédito. Você vai estar numa situação de extrema fragilidade se isso não for cumprido. Então, este é um cenário que a gente chama e liga um alerta. Agora, do outro lado, o que falta é planejamento. Nós somos uma sociedade que não tem educação econômica, que não tem educação de consumo. Nós somos pelo impulso. Né? É uma sociedade que ainda precisa amadurecer e entender que ele só pode comprar se ele tiver orçamento, né? Principalmente aquelas questões que são de luxo, de prazer, vamos assim dizer. É preciso planejar para isso. E nós, infelizmente, não fomos educados para isso. Ah, tem crédito? Vamos comprar no parcelamento, né? É aquela 24 vezes, depois eu resolvo. Eu mereço. Só que eu compro os 24 vezes aqui, amanhã surge um problema e aí tudo se estoura, né? Tem a questão de saúde, por exemplo, nós vimos muito isso. Ah, eu me endividei porque eu tive um problema de saúde. Como que eu vou fazer? E, né, eu fiz muita questão de conversar com as pessoas, naquele encaminhamento ali, o que é o seu problema, né? O que aconteceu? E a gente via depoimentos assim, eu me endividei, eu tive que fazer um empréstimo por causa de saúde e agora eu não consigo sair. Né? Então, assim, a vida nos traz isso. Se você não tiver planejado, não tiver um mínimo de equilíbrio no seu planejamento, você corre o risco de se endividar. Aí eu te pergunto, na outra ponta desse multirão de renegociação, quais são essas empresas? A gente está falando aqui de banco, de telecomunicação, você citou o exemplo de empréstimo, saúde, quem que é o credor? Tá, o principal que está aí são as instituições financeiras, bancos, FDICs da vida, né? São essas que levam um grande volume nesse momento. Mas também aponta e desponta dentro desse cenário a dívida pública. E que tem uma explicação. Ele deixa, obviamente, de pagar os impostos para poder acudir a outras situações. E aí isso vai acumulando. Aí ali fica o IPTU, fica a conta de luz, fica a conta de água, e isso vai acumulando em outros impostos. Então a gente percebeu durante o mutirão que o nosso estande da prefeitura, o estande do DEMAI e da própria CEMIG eram estandes muito visitados, né, com acúmulo muito grande. Então mostra que esse é um setor que impacta muito na vida das pessoas também, via de regra nesse caso, porque ele deixa de pagar. E no caso das instituições financeiras, porque ele fez algum tipo de operação, uma ativa, a outra passiva. Você citou os exemplos aí de DEMAI e de CEMIG, é até uma dúvida muito comum que a gente costuma receber aqui quando a gente trata desse assunto. As pessoas em débito com a conta de água, com a conta de luz, ela não tem o abastecimento, o fornecimento interrompido e ela só é religado mediante o pagamento? Ou fica um saldo devedor e aí entra nessa dívida? Você tem aquelas situações em que o imóvel foi alugado, em que a dívida foi transferida e que ele ficou saldos. Então existem situações e situações de corte. Nem toda situação leva a corte, né? A grande maioria leva a corte, mas existem residuais que vão ficando, ou renegociações de dívida, a pessoa coloca em dia ali, mas ficou um saldo renegociado e precisa renegociar aquela dívida. Então há um acúmulo nesse sentido. E como que foram essas negociações? Né? Você tem a dívida principal, normalmente multas e juros. Né? No que consiste uma renegociação como essa? Tem como parcelar? Tem desconto? Quando nós convidamos as empresas a estarem, não são todas as empresas que estão, o que nós solicitamos a essas empresas é que haja uma oferta diferenciada do mercado. O que a gente espera é que quando se vai para o mutirão, se tenha uma oferta diferenciada. E isso realmente aconteceu. Nós percebemos lá que várias pessoas tiveram descontos não só nos juros e nas multas, mas teve desconto também no principal. Outras não tiveram. Cada caso ele é analisado pelo fornecedor, pela instituição. Nós não interferimos nisso. O que nos cabe é fazer essa intermediação. Nós fizemos o pedido e aí temos que registrar, nós somos atendidos sim, várias instituições levaram descontos fantásticos lá. Nós temos exemplo de pessoas que deviam mais de R$10 mil, pagou R$1.000, né? Então, ou seja, que saiu dali assim, querendo abraçar o mundo e sabendo que vai começar um ano diferenciado. Guimarães, me corrija se eu estiver errado, mas o multirão ele é de 2022 para cá. Né? Quanto cresceu o evento? Né? Quantas pessoas entenderam essa oportunidade, né, que o município faz essa intermediação
para acontecer o que falávamos no início do programa, né? A pessoa reorganizar a vida financeira, evitar endividamento, ter acesso ao crédito de novo, né? Como é que foi essa transformação ao longo dos anos? O mutirão, na verdade, começa um pouco antes, Wagner. Só que ele acontecia ali dentro até da própria Câmara Municipal, que é uma grande parceira do nosso mutirão. Sim. E ele acontecia, chega um momento que ele não comporta mais ali. Em 2022, com a criação da lei, ele é institucionalizado. A partir de então, o município compreendendo que aquele movimento que foi feito de forma embrionária e que funcionou, e entendeu que aquilo era um papel social importante do governo fazer, ele é institucionalizado. A partir daí, então, Prefeitura e Câmara Municipal começam a se organizar. O crescimento, nós tivemos então em 2022, tivemos em 2023, 2000 e agora em 2025, ou seja, essa é a terceira versão pós-lei criada. Há um crescimento orgânico. Este ano nós estamos com a expectativa de fechar com um crescimento de 10%. Pode não acontecer por algumas variáveis que nós percebemos. Tivemos um mutirão do Serasa durante o mês todo de novembro. Sim. Então muitas pessoas negociaram ali no Serasa. Isso pode impactar nos nossos resultados. Mas se não ultrapassarmos e atingirmos aí a nossa expectativa dos 10%, vai ficar muito próximo de 2023. Guimar, vou fazer uma breve pausa na nossa conversa. A gente segue falando dessa educação financeira, dessa oportunidade de reorganizar as contas de casa. A gente segue a nossa conversa. Antes do intervalo, eu tenho um recado para você, tá? O Natal para todos, pessoal, é agora em dezembro. Dezembro chegou e com ele as comemorações de Natal se aproximam. E muitas famílias precisam da nossa ajuda. Está começando a campanha Natal para Todos. E ela veio para lembrar que a verdadeira magia do Natal é compartilhar. Natal para todos. Alimentos não perecíveis se tornarão cestas de Natal que serão doadas para as famílias carentes. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Faça sua doação nos pontos de arrecadação de nossos parceiros. Se cada um contribuir, todos terão um Natal mais feliz. Ajude quem mais precisa. Natal para Todos, uma iniciativa Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Apoio Supermercados BH. O nosso presente é ter você aqui. Realização Band Triângulo e Band FM. Agora é a hora de fazer a diferença na vida de muitas famílias. Doe alimentos não perecíveis em um dos pontos de arrecadação e ajude a transformar esse gesto de generosidade em cestas de Natal. Atenção para os pontos de arrecadação, hein? São todas as lojas do supermercado BH, a Start Química e também aqui na Band Triângulo. A sua doação pode mudar o Natal de muitas famílias. Natal para todos, a verdadeira magia está em compartilhar. Band Entrevista, hoje recebendo o superintendente do PROCON, vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. Band Entrevista de volta, recebendo o superintendente do PROCON Uberlândia, Guimar Ferraz. Guimar, mais uma vez, prazer sempre em recebê-lo. Falamos de 3 dias de muito trabalho, né? Mutirão crescendo ano a ano, mas quem porventura não conseguiu aproveitar essa oportunidade, por falta de tempo, pela correria do dia a dia, mas quer regularizar a vida financeira, a situação. Como fazer aqui, então, daqui para frente? O primeiro passo é procurar o seu credor, a sua instituição, sentar, explicar a sua situação e tentar chegar ali a um bom senso. Se não conseguiu, ou se você nem tem acesso a essa instituição, porque muitas empresas vendem as suas carteiras. E aí você não sabe mais quem é o credor. Né? Aí você fica só com um telefone que não consegue falar, um 0800 que não consegue falar, com uma dificuldade muito grande. Isso é uma realidade no Brasil. Né? Aí sim, você pode procurar o PROCON para poder abrir um pedido de renegociação de dívida e nós vamos tentar ajudar a resolver. Lembrando que a renegociação de dívida é preciso que as duas partes queiram. O PROCON não pode impor ao fornecedor, ao credor, aceitar a proposta. Mas nós estamos ali para intermediar, sensibilizar o outro lado, que é o fornecedor, que é o credor, para que ele possa conseguir o acordo. A gente acreditando na boa-fé do consumidor, né? Quando ele se sente lesado, fala, olha, estão cobrando multas e juros abusivos aqui, eu quero pagar, mas me nego a negociar diante
de pagar diante de uma situação como essa. O PROCON entra firmemente nessa questão? Olha, essa é uma questão que tem que ter um pouco de cautela. Nós temos um limite. O nosso limite é a conciliação, é o limite legal do PROCON. Quando não há do outro lado a empatia ou interesse, ou que ele se acha que está na razão, aí nós temos um óbice. E é preciso que vá para o judiciário. Então, o poder juiz, o poder do juiz do Estado é que pode falar se aquele juro é abusivo ou se não é abusivo. Da nossa parte, na nossa análise, se nós entendemos que ele é abusivo, eu posso aplicar a multa naquela empresa, né? Mas eu não posso obrigá-la a fazer o acordo. A gente ampliando o nosso debate aqui, se a gente fizer uma retrospectiva do ano de 2025, está caminhando para o finalzinho. Guimar, o que mais demandou no PROCON em termos de instituição, né? Que as pessoas precisaram aí do apoio incondicional do PROCON para regularizar essas demandas? Nós temos uma constância, né, de reclamações do ponto de vista de telecomunicações. Elas continuam ocupando o ranking, mas que é natural, que é preciso explicar também, porque hoje todos nós temos nas nossas casas streamings, internet, ou seja, é um produto e um serviço que ocupa todos nós. Então, naturalmente, ele tem um volume maior, seguido também junto ali com as instituições financeiras, porque quase todo mundo tem conta em banco. Então, isso continua sendo uma grande demanda no PROCON, que a gente vem buscando e resolver. E aí começa cada vez mais, cada ano mais, a aumentar a questão da internet, ou seja, das compras online, que vem ocupando um grande espaço, das fraudes, dos produtos que são entregues com defeito, com a dificuldade de devolução dentro do prazo de 7 dias, ou até mesmo dos golpes. Então, essa é uma demanda, é a realidade do PROCON dia a dia, e a gente tem também se preparado para isso, né? Estamos nos organizando, mudando. A questão do superendividamento, que é uma tônica que vem tomando. O PROCON hoje está se estruturando, fez parceria com a Universidade Federal para poder atuar dentro do superendividamento. Enfim, o PROCON ele é uma resposta às demandas da sociedade, às mazelas que as relações comerciais deixam. E aí nós temos que vir e curar e resolver. E nós somos sempre prontos e caminhando para isso, porque o cidadão ele precisa desse apoio. Anterior ao mutirão, nós tivemos a Black Friday, né? Acompanhamos, noticiamos aqui no jornalismo da Band Triângulo, uma ampla campanha educativa que vocês fizeram, né? Vocês foram para as ruas, pegar na mão do consumidor para que evitassem ciladas, né? Você consegue medir isso quanto tempo depois? Assim, tivemos uma Black Friday tranquila, com poucos problemas, ou ainda o consumidor ele se deixa enganar, enfim? Esse resultado, essa onda pós-Black Friday, ela demora um pouco, porque o cidadão ainda vive o momento de aguardar receber o produto, ou ainda está com esse produto novo. Ou seja, a relação ainda não se concretizou, não se consolidou. Na medida que vai passando os dias, aí começam a aparecer as demandas, as reclamações. O que dá para poder antecipar é aquilo que nós percebemos nas ruas. Nós estávamos com mais de 30 agentes nas ruas. Sim. E aí nós encontramos falhas do ponto de vista de precificação. Isso é uma coisa muito nítida, ou seja, ainda o fornecedor, o lojista, ele não coloca o preço adequadamente, ou às vezes nem coloca o preço, não coloca as taxas de juro no preço, não coloca qual é o juro naquele parcelamento, né? Isso foi perceptível. O que nós não detectamos ainda e que não terminou de apurar, por exemplo, são aquelas falsas ofertas. Né? Nós monitoramos alguns preços e no dia da Black Friday, na sexta-feira, nós fomos atrás e verificar se aquela oferta ela era realmente uma oferta verdadeira ou se era aquela oferta que você aumenta o preço para depois dar o desconto. Nós estamos em apuração em 2 produtos que há um indício de que há, mas ainda não se confirmou. Então não se sabe se vai confirmar ou não. Mas isso é bem menor do que do ano anterior, no ano de 2024, em que nós tivemos mais denúncias, inclusive nós tivemos empresas autuadas por falsas ofertas. Então, do ponto de vista de olhar, a percepção nossa é que é uma Black Friday melhor. Agora, lembrando o seguinte, que essa Black Friday, ela mudou a característica dela. Ela não é mais só a Black Friday. Ela é a semana toda de ofertas, outras são 15 dias de oferta. Isso diluiu, né? Então, o impacto disso quando se faz num dia só. Né? Então, tudo isso muda o cenário e, às vezes, nem é muito justo querer comparar ano a ano, porque a natureza comercial tem mudado todos os anos. Perfeito, perfeito. Agora, estamos às vésperas do Natal, que talvez é a principal data das relações de consumo. As pessoas, né, estão dispostas a comprar
né? O que muda de um para o outro, as recomendações são as mesmas, a observação que o PROCON tem, e a gente fala dessas recomendações aqui. É importante ampliar o seguinte, não só do lado do consumidor, mas também do lado de quem está vendendo, né? Do lojista. Então, eu gostaria dessa sua visão pré-natal. Eu queria falar para o lojista primeiro. Bora. Porque o conceito de venda que vem de muito tempo é vender a qualquer custo. As empresas trabalham isso dentro da mente do próprio vendedor. Vão vender, vão bater meta, vão bater meta, vão bater meta. Só se esquece que do outro lado tem uma família. A venda consciente talvez tenha que ser o principal papel de ser trabalhado. Isso quer dizer o quê? Será que você, enquanto vendedor, ao perceber que aquela pessoa que está ali comprando não tem condições de comprar, ao perceber que existe algo diferente em que aquilo ali vai trazer um dano maior, não seria o caso de recuar e de dar uma orientação? Essa é uma reflexão que eu deixo para quem vende, né? O crédito consciente, ele precisa ser implementado rapidamente no Brasil. Sim. Essa cultura do crédito consciente, principalmente aqui as instituições financeiras, precisam entender isso. Que o simples liberar o dinheiro é o maior malefício que nós causamos para a sociedade. É preciso analisar se realmente isso é bom para aquela pessoa que está querendo, ou se ela não está enxergando. Liberar o dinheiro sem ser bom é a mesma coisa que deixar a pessoa comprar o remédio que ela quiser. É ir na farmácia e comprar o remédio, me dá esse remédio, sem uma receita médica. É a mesma coisa. Você vai matar a pessoa. Agora, do lado do consumidor, que está ávido a gastar, a ir às compras, quais as recomendações? Educação, planejamento. Lembrar que orçamento é tudo dentro da família. Lembrar que em janeiro você tem tributos para pagar, tem escola chegando, tem um monte de coisas que são obrigações que precisam ser cumpridas e que você precisa reservar esse dinheiro. E que o Natal não pode ser só comprar, comprar, comprar. Porque o dano vai vir. E aí o mal vai ser muito maior. Então, festejar o Natal, celebrar o Natal, como fala a campanha da solidariedade, ela precisa ser dentro de um novo conceito. Então, as pessoas precisam lembrar que o planejamento vai tornar a vida melhor e a vida da família mais sólida e mais feliz. Então, se eles tiverem planejamento, compra um presente, mas compra um presente dentro da condição financeira. Não é o que o filho quer, é o que o pai e a mãe dão conta de comprar. Porque também saber entender o que dá conta daquilo que quer, isso faz parte da nossa educação. E não caia na tentação do 13º salário, né? A primeira parcela foi paga dia 30 de novembro, vem a segunda até 20 de dezembro, né? Então, dinheiro na mão é vendaval. O 13º tem que servir para organizar a vida e não para usar como uma festividade. Não é essa a ideia. Não é esse o conceito. Se as pessoas entenderem isso, ela usa o 13º para colocar a vida em ordem e começar um ano melhor. Se pegar e gastar tudo, ele vai continuar vivendo as mesmas dificuldades, sofrendo as mesmas dificuldades e esperando o mutirão de 2026. E a gente não deseja isso para ninguém. Nós queremos que as pessoas possam ter vida digna, crédito tranquilo, porque isso também dá estabilidade emocional no trabalho, na família. Então, isso é muito importante as pessoas compreenderem. Por isso que nós falamos que isso é cultura e precisa implementar isso no Brasil. E também nem pode se valer do nome que acabou de ficar limpo no mutirão. Eu tenho crédito, eu vou às compras e 2026 a gente resolve. Também esse não é o caminho, né, Guimarães? Jamais. E aí não adianta, né? Aí o trabalho vai em vão, porque você volta a adoecer. Não é isso. A oportunidade que nós demos foi resgate da dignidade. A propaganda que nós fizemos foram as portas fechando e as portas se abrindo. Mas se ela abriu, você não pode fechar de novo. Então se planeje, veja onde é que errou e comece novamente da maneira certa. Eu tenho certeza absoluta que você começa a economizar, começa a ter reservas para a saúde e as coisas vão acontecendo. E lembrando o seguinte, não é se eu ganho muito ou ganho pouco. Reserva vale para quem ganha pouco, para quem ganha mais ou menos e para quem ganha muito. Qualquer um, se não tiver planejamento, vai sofrer as mesmas consequências. Guimarães, a gente está caminhando para o fechamento da nossa conversa e eu peço para que justamente você deixe uma orientação para as pessoas para o ano de 2026 que está batendo na porta. Você citou muito rapidamente uma série de compromissos que fazem parte desse início de ano, né? Que também dependem desse planejamento, dessa educação, dessa racionalidade com o dinheiro. Lembrem que, primeiro, nós, enquanto consumidores, somos quem movimentamos toda a economia do país. Somos nós. Se nós não comprarmos, se nós não pegarmos empréstimos, a economia para. Então, nós somos responsáveis pelo Brasil que está aí.
Então, se nós entendemos que esse poder é nosso e soubermos usar ele, ou seja, fazendo pesquisas, né, fazendo análise se realmente eu preciso comprar aquilo naquele mês, se não pode ser planejado para comprar daqui a 3 meses, eu tenho condições de contribuir com a economia e melhorar a minha vida. O que nós, PROCON, desejamos a todos é que sejam consumidores conscientes, que saibam dos seus direitos, que reclamem os seus direitos, que nos demandem, né, mas que, acima de tudo, sejam pessoas felizes, né, que possam saber fazer valer os seus direitos, comprar aquilo que lhe é desejável dentro de um planejamento, dentro de uma segurança, sem precisar passar por apertos ou por inadimplência, perdendo a dignidade dentro do caminhar da vida. Perfeito. Guimar, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso Band Entrevista, sempre muito didático, muito proveitosa a nossa conversa aqui, porque de fato faz toda a diferença na vida de quem nos acompanha. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E o PROCON está lá, de portas abertas, para a hora que quiser e quem quiser nos procurar. Obrigado, até a próxima. Boas festas para você. Band Entrevista de hoje recebendo o superintendente do PROCON Uberlândia, Egmar Ferraz. Você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.